Sejam bem-vindos a mais um episódio do Biologicast, o seu podcast de saúde personalizada. E hoje nós vamos falar aqui um tema muito interessante, polêmico e atual, que são as famosas canetas emagrecedoras. E para falar disso, a gente não quer abordar ele do ponto de vista só do medicamento, né? A gente quer falar de tudo aquilo que esse medicamento causa no corpo e de como é que esse objetivo, que é o objetivo do emagrecimento, ele pode ser utilizado de uma forma mais sustentável, mais saudável. E para isso eu estou aqui com a doutora Vânia Monteiro, ela que é nutricionista com especialização clínica funcional, tem uma vasta experiência em nutrição metabólica, em emagrecimento sustentável e pioneira na utilização de suplementação e de tratamentos personalizados. Doutora Vânia, seja muito bem-vinda a esse episódio. Obrigada, doutor. Tá? Que bom. Prazer recebê-la aqui e a gente vai ter a oportunidade de compartilhar um pouco de seus conhecimentos aqui com o nosso público. E o interesse é esse mesmo, né? Esclarecer algumas dúvidas, né? Maravilha. Então vamos lá. Doutora Vânia, assim, com essa descoberta dos análogos de GLP-1, né, que são, como são conhecidos, as substâncias que compõem essas canetas, eles têm sido assim, considerados como uma inovação fantástica, um marco divisor, né, no tratamento de obesidade. Na sua opinião, isso vai mudar bastante o impacto, né, da nutrição clínica para o tratamento de obesidades? Eu acho que foi uma evolução muito boa, muito interessante, e a gente percebe assim, quando começou, era para o tratamento da diabetes. Sim. E o que aconteceu? Descobriu-se que os pacientes estavam emagrecendo muito e aí resolveram ver o porquê disso e trabalhar na obesidade, né? Uhum. Então, hoje a gente já tem esses análogos de GLP-1, mas já tem o GIP, glucagon, então tem vários e a pesquisa hoje é monstruosa nessa área, né? Então, a gente está cada vez mais vindo mais análogos diferentes com essa questão da obesidade. Porque uma coisa muito interessante, assim, a obesidade é uma doença grave, né? Crônica, que a gente tem aí há quantos anos, e todos os tratamentos foram vindo para tentar uma solução e que não consegue resolver, né? E uma coisa importante é, assim, usar o medicamento, mas com essa base nutricional. Porque usar o medicamento por si só não adianta nada. É igual a cirurgia bariátrica. Eu tenho pacientes hoje que 7 anos de cirurgia bariátrica, 8 anos de cirurgia bariátrica, e voltam a engordar de novo. Por quê? Porque não melhorou a alimentação. Então, é muito importante ter o tratamento medicamentoso com a parte nutricional junta. E aí tem a parte psicológica, psiquiátrica, todas as outras que são importantes também, né? Por trás de um obeso existe sempre uma série de motivos que levaram a isso, né? Agora, do ponto de vista funcional, estas substâncias, elas impactam muito o aspecto nutricional da pessoa, porque ela perde a fome de forma Tira a muito fome total. drástica, né? Como tira isso? essa fome, por exemplo, por que tem que ter o acompanhamento em conjunto, né? Porque a pessoa pode desnutrir, desidratar, porque a pessoa acaba não tomando nem água, porque perde muito apetite, né? Então, a gente orienta todo esse trabalho, porque, por exemplo, digamos que a pessoa tenha tirado a fome total. Então, nós vamos trabalhar com uma dieta líquida, né? Com substratos, nutrientes, numa forma líquida mais fácil, que não encha tanto para ele não sentir enjoado, nauseado, né? Porque tem a questão da náusea, do vômito. Sim. Então, a gente vai lidando com cada fase. É muito interessante quando faz o trabalho em conjunto, por quê? Porque os pacientes, o que a gente tem visto quando a pessoa não vem imediatamente a gente junto com o médico? Muita perda de massa muscular. Então, a pessoa perde pouca gordura e muito músculo. Perdendo músculo, está perdendo imunidade, está perdendo a sua saúde, né? E como que vai vir esse músculo de volta? Que é muito mais difícil. Então, é preventivamente fazer junto, porque aí não perde a musculatura.
Então, o ideal é alguém que vai querer, que quer iniciar esse tratamento. Evidentemente que o meio médico também, a gente acredita sempre que esse tratamento ele só pode ser feito mesmo mediante o acompanhamento médico e nutricional Sim. adequado, porque ele envolve esse impacto muito significativo na perda de nutrientes, né? Como a Sim. senhora bem colocou. O tratamento ele deve iniciar de modo preventivo antes de que a pessoa comece a fazer o uso dessas canetas? Ou, na sua experiência, assim, quem começa a usar depois que usou ou tem os mesmos resultados? O ideal seria começar antes, porque a gente teria um corpo mais nutrido para passar por essa primeira fase, né? Porque essa questão do não comer, não ter apetite é muito inicial, depois vai melhorando isso. Uhum, Então, se ele tiver um corpo mais bem nutrido no começo, seria ótimo. Mas hoje não acontece muito isso. Acontece o quê? O uso já vem com o uso da caneta, uhum. o médico está mandando para a gente porque percebe aquela perca da massa muscular, e aí a gente vai acompanhando e melhorando, né? Mas o ideal seria antes, porque faria junto, né? E eu vejo até que, assim, na prática e conversando com diversos profissionais, né, essa perda de nutrientes, ela leva inclusive a distúrbios psicológicos, Sim. emocionais significativos, né? Então é um impacto sobre o metabolismo muito grande, né? Muito grande. E aí leva até a questão, de própria desnutrição pode acontecer. Uhum, Hoje atendi um casal que está usando a caneta. O senhor, que já tem uma certa idade, na verdade ele emagreceu 14 quilos em 2 meses, e a senhora emagreceu 8. Então vê que o emagrecimento é muito grande, uhum, num período curto de tempo. sim. Então precisa realmente ter uma alimentação mais adequada, porque assim, qual que é o foco, né? Na verdade, quando a gente não tem vontade de comer, vi um doce, comi, porque aquilo meus olhos acharam fantásticos, eu queria provar um pouquinho. Vai te nutrir? Não. Então, o que que é importante? A gente mostrar para o paciente, ele tem pouca fome, mas ele vai comer coisas que vão nutri-lo, Sim. e não comer de qualquer maneira. E comida de verdade, né? A Sim. gente sempre fala disso, porque É, a comida de é, verdade é maravilhosa. a dieta tem sido muito alterada por conta de hábitos de alimentos industrializados, É, né? que as pessoas não têm Isso. tempo, não querem fazer, né. Uhum, E eu oriento muitos pacientes que hoje todo mundo trabalha, final de semana, faz suas preparações, congela, na verdade tira as porções que você vai usar durante a semana, tenha, se puder, mesmo que mora em apartamento, tenha lá um pouquinho de planta lá, na verdade, um alecrim, uma cebolinha, o uhum. que der pra porque aí quanto mais saudável, melhor, né. A comida viva é o que a terra dá, não é o que a gente compra pronto. Então, quanto mais a gente puder ter uma alimentação baseada nessa comida viva, mais saúde, mais tudo. É. E agora, é assim, eu vejo que esse impacto das canetas, e a gente vê isso no mercado mundial, né? Porque não é só no Brasil, o mundo No todo está mundo todo. consumindo isso de um modo extremamente voraz. É, a senhora acredita que daqui a algum tempo a gente vai colher resultados que podem ser espantosos em relação ao impacto que isso gerou? A pessoa perdeu peso, mas a contrapartida dessa perda de peso abrupta e dessa forma pode gerar outros problemas, que a gente já ouve um Sim, pouco disso, sim. né? E até a questão, por exemplo, que é igual na cirurgia bariátrica, quando a gente começou, a pessoa tem o desejo, Uhum, e ela tem a vontade, ela gosta, tem um lado social, né, familiar. Então o que que acontece? Ela quer participar de um churrasco final de semana, ela quer estar com os amigos, fazer uma noite da pizza, sim. digamos, e isso, na verdade, não permite, porque acaba você indo e não comendo nada. É. Então a pessoa vai também se entristecendo, não liberando os hormônios que da felicidade, da alegria, né, dopamina, GABA, e aí o que que acontece? Você vai ficando o quê? Cada vez mais deprimido, isso também é um risco.
Então, por isso, quando eu falo que a equipe multiprofissional é maravilhosa, teria que ter o psicólogo acompanhando, o psiquiatra, se for o caso, algum medicamento, porque a pessoa pode ter muita ansiedade, a própria depressão, né? Então, é um conjunto, né? Então, a gente não sabe o que que essas canetas vão levar realmente lá na frente, porque é uma coisa muito nova. Sim. O que a gente pensa que é uma coisa boa para a obesidade e que, se der certo no sentido de todos nós, da equipe multiprofissional, trabalharmos em conjunto e ajudarmos essa pessoa a nunca mais engordar, que ela vai ser que vai ter um corpo mais saudável, menos doenças crônicas, diabetes, hipertensão, né? Uhum. E aí seria fantástico. Mas isso que a gente não sabe, que pode ser o erro da cirurgia bariátrica que aconteceu também. Sim. Porque no começo, o que que aconteceu? O Ministério da Saúde obrigava a ter uma equipe multiprofissional para liberar a cirurgia. Uhum. Hoje não precisa mais. Sim. Então esse paciente ele está perdido. Ele entra no dia que ele comia 4, 5 mil calorias, de repente ele vai comer 600. Sim. E aí? Que deu o apoio para isso, né? E essa mudança, falo que a gente não ganha peso assim de um dia para o outro, né? Leva Sim. um bom tempo. E isso acaba, é fruto de hábitos, Sim. tanto baixa ingestão, né? Aliás, alta ingestão calórica e baixa perda de energia com atividade Sim. física. Essa coisa da modernidade, né, que a gente tem muita pressa e quer resolver a coisa muito rápido, né? Então, qualquer solução a pessoa quer que seja para ontem, né? Fala assim, eu quero perder peso porque tem um casamento no final do mês, né? Eu Só- preciso caber no vestido. Então, esse comportamento, ele precisa ser reavaliado, né? Sim. Essas medidas muito radicais, a biologia não aceita muito bem. E é muito rápido, né. Esse senhor que eu consultei, eu achei interessante que eu falei para ele assim, e ele parou de usar agora, né, já emagreceu bastante. Aí ele falou: "Eu consigo com alimentação e exercício?" Eu falei: "Consegue". Aí eu falei: "Tem que tomar todo o cuidado, fazer tudo adequadamente". Aí ele olhou para mim e falou: "Sabe por quê, doutora? Hoje eu consigo amarrar meu cadarço, que eu não conseguia". Uhum, Então, assim, são benefícios fantásticos. sim. Só que a gente tem que saber até que ponto, nesse sentido de ser muito rápido, Uhum. a pessoa não ter feito nenhuma regulação nutricional, nem psicológica, nada, e aí ela se vê depois de 2 meses, menos 20 quilos. E agora? E aí tem muitos estudos mostrando, que eu achei muito interessante, que na verdade pode ser um tratamento crônico, igual como é a hipertensão, diabetes. Pode usar a caneta a vida inteira, dependendo do grau da Sim. obesidade. Mas como? Através do médico e a concentração, porque ele pode ter colocado uma concentração alta para poder perder mais peso, perdeu peso, qual que é a concentração que vai pôr para manter, Uhum. né? Mas também lembrando, o custo é alto, né, o valor é muito caro ainda, eu acho que vai baratear, porque vai aparecer outras drogas, né. E, na verdade, também toda essa questão, se não tiver realmente a parte nutricional adequada, ele vai se desnutrir, ele vai ter outros problemas e outras doenças surgindo também. Exatamente. E eu, como farmacêutico, né, falo que eu conheço bem o mercado e o mercado ele é extremamente agressivo para impor as condições, né? Sim, Então, é lógico que o comportamento humano é que faz a demanda, determina, né. que É, determina isso. Mas o mercado é assim, e cada vez mais querem e vão, né, descobrir, porque a ciência está aí para trazer descobertas, isso é muito bom. O que é importante é esse discernimento das pessoas em relação a essa solução, né? Porque veja, se submeter a um tratamento continuado com essa medicação abastece muito aqui interesses, porque não é o interesse do paciente. A menos aquele paciente que acha, né, porque não é isso, que acha que aquela caneta resolve o problema da vida, mas não resolve, porque se ele não tiver os hábitos saudáveis, né, especialmente esses de orientação e de seguir à risca, né, essa dieta nutricional, todo esse contexto de uso de suplementação, avaliação, né? Falou,
Hoje a gente conhece tanto sobre microbiota intestinal e ela é profundamente Sim. afetada, né? E ela o que tem levado muito é a questão da constipação intestinal, né, Uhum. e a gente tem que trabalhar com essas vertentes, né, o que que aquela fase que o paciente está, o que que ele está tendo de sintoma, né, e através disso fazer o tratamento através da suplementação. O Uhum. que que eu preciso fazer para o intestino, o que que eu preciso fazer a nível de fibras, de vitaminas e minerais, por exemplo, se a pessoa não está comendo nada, eu vou ter que suplementar vitaminas e minerais, porque tem que vir de onde? Sim. Não está vindo do alimento, vai ter que vir do suplemento. E isso você vai acompanhando cada momento daquele organismo, daquele indivíduo, né. Então é assim, é muito importante, essa parte de suplementação é importantíssima, a questão, por exemplo, da proteína. Estou perdendo massa muscular, vou ter que usar uma proteína? Vou ter que usar um aminoácido? Vou ter que usar um colágeno? O que que eu tenho que Uhum. usar, né? E o que que é importante? A gente vai acompanhando com os exames de composição corporal, que seria, por exemplo, a bioimpedância, que a gente tem mais fácil, Uhum. e essa bioimpedância vai mostrar se está perdendo músculo, se está perdendo gordura, se está perdendo líquido, o que está acontecendo no organismo. E isso vai nos mostrando qual que é o caminho que a gente vai fazer. Então, a suplementação é fundamental. Não tem como ele usar a caneta sem uso de suplemento. E é algo, eu diria assim, muito mais lógico ter esta continuidade, né, uma consulta, digamos, eu não sei qual que é a regularidade, mas acredito que mensalmente a pessoa Sim, tem que retornar, tem. no mínimo mensalmente, para fazer uma nova avaliação, para fazer, né, todo esse É, porque acompanhamento. cada momento ela está num momento específico, Sim. né, assim como a dosagem da própria caneta, né. Uhum. Então o médico vai mudar aquilo, vai diminuir ou vai aumentar, e aí qual que é a orientação da alimentação, da suplementação nesse período. Uhum. Porque o que a gente está falando é de uma doença difícil de tratar, que é a obesidade, e a gente precisa preocupar no sentido como o doutor falou, lá na frente. Então, por exemplo, a pessoa emagreceu, ela precisava emagrecer 50 quilos, ela emagreceu 50 e manteve. Como que vai ser ela daí para frente? Como que vai ser a alimentação, o exercício físico, né? Então, essa preocupação eu acho fundamental agora. As pessoas não podem, porque eu tenho recebido alguns pacientes que já estão tomando a caneta sem constar com o médico. Compram em algum mercado paralelo e estão indo lá já usando. E eu faço encaminhamento, falo, não, não dá. Como que você sabe a dosagem que você precisa? É. E como que você sabe que o médico avaliou? Porque quando o médico prescreve, ele avaliou tudo. Não, e outro detalhe, né? Essa medicação, ela já recebeu um controle, um registro de controle para ser vendida apenas com prescrição médica. Sim, Então, se a pessoa está adquirindo isso sem a prescrição, você não sabe qual é a origem, você não sabe qual que é o tipo de conservação sim. e não sabe o que que aquilo vai E causar, até a porque procedência, né? hoje um médico que queira, o médico, o nutricionista que queira entender e atuar nesse assunto, ele precisa estudar muito, precisa entender muito da fisiologia, da bioquímica, Sim. para saber o que é que está acontecendo, que o cara vai usar isso, ele quer perder peso, mas usar isso de forma não prescrita, isso é de uma ignorância absurda, né? E vai trazer um dano para a pessoa, pode trazer um dano imediato e um dano a longo prazo absurdo. E aí, a hora que a pessoa vai atrás para buscar uma solução, às vezes já é tarde, né? E hoje a gente vê que pode alterar pâncreas, pode alterar a tireoide, né, então pode haver vários por isso que o médico, ele faz a recomendação, mas ele avalia os exames mensalmente, a cada 2 meses, porque ele quer saber como que aquele organismo está reagindo. Então hoje a gente sabe que já tem alguns efeitos colaterais, se for usado inadequadamente e dosagem inadequada. Então você imagina você comprar de qualquer pessoa, sem uma indicação médica, você não sabe se o seu organismo está pronto para isso, né, então o risco é altíssimo para a saúde. A gente falava, falava não, ainda se fala, né? A obesidade é um problema de saúde pública. E hoje eu vejo que a próprio uso da caneta também é um problema de saúde pública, né? Ou Sim, pode se transformar num problema de saúde pública, porque a vigilância sanitária é que deveria coibir essa utilização assim sem uma prescrição adequada, a entrada desses produtos no mercado, né?
É muito ruim. Mas eu quero caminhar um pouquinho. A senhora falou da utilização, da necessidade de reposição de aminoácidos, de proteína. E a gente sabe que, assim como a obesidade, ela é tida por muitas pessoas como uma desvirtuação da beleza, né? Se eu estou obeso, eu não estou no padrão de beleza. Quando perde peso, aí vem um outro problema, que Sim. é a flacidez, né? Sim. A sarcopenia, e que às vezes pode acompanhar a pessoa por mais tempo, né? Sim, até a questão do envelhecimento, a gente fala que é como se a pessoa estivesse apodrecendo, né, porque vai murchando por essa falta, né, da proteína. Então, no fundo, a pessoa perde muita massa muscular, então ela sai de uma normalidade, digamos, mesmo obesa, para depois um quadro de muito envelhecimento, Uhum. porque a pele envelhece, o rosto envelhece, porque falta nutriente, né? E esses nutrientes, como não teve em nenhum momento, o corpo vai mostrar. E vai cobrar do outro lado, né? Porque aí a pessoa Sim, que quer fazer atividade física, ela não vai encontrar a energia necessária para fazer. para manter essa atividade, que é a energia, na hora que você exercita o músculo, você cria a condição para que a proteína seja melhor absorvida e tudo Aham. mais, né? Agora, como se fosse assim, um novelo que vai tendo outras consequências, né? Sim. Então, a importância desse Não é tema é simples, fantástico. né, não é uma coisa simples. Eu acho que é como teve tudo no mundo todo, né, vem com uma velocidade tão grande que não faz com que as coisas sejam adequadas, né, e isso pode trazer danos terríveis. Uhum. Então a gente tem queda de cabelo, pessoas ficando carecas totalmente, unha quebradiça, a pele extremamente enrugada, porque muita flacidez, perde líquido, perde tudo, né, então infelizmente se não tiver uma nutrição adequada, vai ficar desse jeito. Então É. a pessoa sai de repente até de se achar bonito, gordo, Uhum. para um magro extremamente feio, E né. agora olhando por um outro prisma, né? A nutrição sempre teve esse papel de olhar para a saúde do indivíduo do ponto de vista nutricional, da alimentação, dos diferentes tipos de nutrientes para manter uma saúde não só física, mas emocional, mental e tudo mais. Agora, essa intensidade de uso dessas canetas que expoliam nutrientes assim de uma maneira muito rápida evidencia a nutrição funcional, especialmente, num outro patamar, né? Coloca Sim. num nível de importância muito maior do que anteriormente. E a gente está vendo que por exemplo, eu já tenho 42 anos de formada e 42 anos de trabalho, né. E hoje eu vejo, assim, que os médicos estão mandando, porque eles também ficaram desesperados, porque eles não sabiam que ia ser esse sucesso, no sentido Sim, figurado, né, do emagrecimento tão rápido. Então eles estão desesperados, então eles estão encaminhando coisas que a gente não tinha antes, sim. porque a gente sempre foi assim, você consegue fazer com alguns um trabalho em Uhum, conjunto, mas com a maioria não. exato. E hoje a gente não está tendo mais isso, eles estão mandando, porque eles não sabem como resolver, É. né, porque não sabem da alimentação. Surgiu a dor e a dor tem o tratamento que é o tratamento nutricional, né? Sim. Ainda bem que a gente tem muitos nutricionistas muito bem preparados, a sua experiência aí nesse assunto né, de longa data, Tem uma das pioneiras aqui, né? muitos anos, né, 42 anos É, não é pouca coisa, né, e é. trabalhando muito. É sempre assim, o que que eu priorizo é a questão do estudo, então, por exemplo, a questão das canetas é uma coisa recente, Sim. então já estou no curso, já estou estudando. Por quê? Porque senão a gente também não sabe tratar. Uhum, E é muito difícil, porque tem um aspecto bioquímico, fisiológico, então se você não se preparar, você também não consegue fazer o tratamento adequado, exato. né. Então hoje eu acho fundamental, acho assim, sempre falei isso para os alunos de nutrição, tem que estudar. Não pode, se você continuar trabalhando, você vai ter que estudar até o final, né. A sua experiência também está muito pautada na personalização, né? Sim, Tanto das diferentes tipos de necessidades nutricionais,
como também da utilização do suplemento, de uma formulação específica para cada paciente, né? Me lembro, assim, as primeiras prescrições de nutricionista na biológica eram da doutora Vânia. Aham. Então, já vem de longa data esse cuidado com a personalização, né? Porque cada indivíduo é único, ele vai Sim. responder de forma diferente, né? E é uma coisa interessante, inclusive outro dia eu cheguei numa loja de suplemento e aí a menina, que era uma outra nutricionista, falou pra mim: "Ah, é que mais prescreve manipulado". Mas o que eu acho interessante quando a gente trabalha com o suplemento individualizado, porque você está ali fazendo uma anamnese, e na anamnese você está sabendo onde que está o problema. Qual que é a deficiência? É Uhum, de um zinco, é de um selênio, é de um cromo, de que é? E claro, aí a gente vai fazer aquela formulação de acordo com aquele organismo. sim. Agora, quando eu tenho um produto industrializado, tem bons produtos, é lógico, muitas vezes ele tem um nutriente que eu não preciso. E Uhum. por que eu vou dar aquilo? Vai sobrecarregar? Então, assim, a manipulação eu acho ela muito boa, porque é como se ela conversasse com a gente, né? Na verdade, ela vem de encontro à necessidade de cada ser humano. E eu acho isso fantástico, e tem que realmente boas farmácias que não mudam nada, a seriedade com os ativos, Uhum. né, e aí muitas vezes as pessoas me questionam, até o próprio paciente: "Ah, Vânia, mas você acredita?" Sim. Por quê? Porque eu tenho resultado. Se não tivesse aquilo que eu pedi, não ia ter resultado nenhum. Então aquele É, corpo está respondendo porque teve um nutriente ali. sim. Né. Então, assim, é a questão da individualidade eu acho muito importante, extremamente. Assim, tem 2 lados, né. Por exemplo, a gente está no mercado e até recentemente eu vi uma pesquisa lá de uma universidade do Rio Grande do Sul, que avaliou, acho que 40 marcas diferentes do mercado de um whey protein, que é uma proteína muito usada por atletas e quem está querendo, ganhar massa muscular ou querendo recompor. 19 desses 40 produtos, eles tinham contaminação com diuréticos. Ah. Ou seja, aquela coisa, o cara às vezes tá um pouquinho gordinho, né, tem muita Uhum. água, então põe um diurético e está usando o produto, ele vai falar: "Esse produto é ótimo", né. Então, de novo, é um problema de saúde pública, porque se esse produto está no mercado é porque a vigilância não está lá fazendo o papel, né. Então, esse tipo de questão, né, numa formulação, isso não tem como acontecer, porque é aquilo que está ali na receita. E é para cada um, quer dizer, e como quem está prescrevendo está acompanhando, você sabe o que que é, né, que está Sim. acontecendo. E aí volta para a farmácia, conversa, vê o que que é, tem algum problema, tem qualquer situação. Eu acho isso fantástico. Você vê, nós falamos com alegria, né, porque nesses 38 anos aí da empresa, já são mais de 4 milhões de fórmulas feitas. E a gente tem um índice de satisfação dos clientes muito alto. Que bom. E eu falo, não é todo mundo que aceita, que quer, tem essa coisa da desconfiança. Eu sempre que alguém fala sobre isso, eu falei, venha conhecer o processo, Sim. venha entender. A gente abre até a visita para laboratório e tudo mais, para conhecer toda a complexidade, né? E é necessário isso mesmo. Para dar segurança, eu acho que ninguém pode trabalhar sem essa segurança, É, né? e uma coisa que eu acho importante quando você trabalha com a manipulação, no sentido de que você pode diminuir as questões dos contaminantes, de, Sim, por exemplo, igual eu uso muito as cápsulas transparentes ou de tapioca. Por quê? Porque são produtos naturais, que vai ter uma absorção melhor, menos plástico e resíduo naquele não organismo, tem corante, né? né? Aí, quando você compra um produto pronto, ele pode ali ter um monte de aditivos que na verdade seriam péssimos para a saúde. Então eu oriento muito o meu paciente sempre assim, no sentido até quando é um produto pronto, no sentido até marca, 3, 4, 5 marcas que eu sei que são boas e que são sem substância química, tudo de uma forma mais natural. Por quê? Por causa disso. Porque hoje em dia eles acham, nos mercados coisas muito mais baratas e realmente com uma toxicidade imensa. E que como leigo não tem noção, a gente tem que explicar isso, né.
E hoje, com o acesso muito fácil à internet, né? E eu vejo aqui em Cuiabá, por exemplo, tem vindo 2 aviões do Mercado Livre todos os dias trazendo produtos de internet. Já estão criando um centro de distribuição aí enorme para isso. E aí quem vai comprar na internet está comprando produto que muitas vezes não tem uma origem adequada, Sim. né? Há poucos dias até uma pessoa conhecida, famosa na cidade, ela me procurou para adquirir um produto que ela queria doar para uma pessoa. Mas o produto ele era de controle. E eu disse, olha, esse produto ele só é vendido com a receita. Ele disse, não, eu tenho a receita, né? Aí eu passei o orçamento, falei, nossa, mas está bem mais caro que na internet. Eu disse, mas esse produto não pode ser vendido pela Não. internet. Eu falei, isso é um ato criminoso, Uhum. porque, primeiro, um produto controlado você não tem como fazer. Enfim, mostrei para a pessoa por todos os canais, né, que aquilo era um risco muito grande. E, enfim, ele fez a medicação. Então, mas são poucas pessoas que a gente tem abertura, às vezes, de conversar sobre isso, né? Muita gente quer ter um benefício e não quer pagar, né, por isso. Então, hoje, por exemplo, quem está indo atrás dessas canetas aí no mercado paralelo, é pela questão financeira. Tá, mas qual é o impacto? Onde é que você vai pagar o preço muito mais alto no futuro, né? Não, e o que você está injetando no seu corpo? Sim. Você não sabe o que que aquela substância é, Uhum. né, porque no mercado paralelo você não sabe a origem, de onde que vem, nada disso. Então é muito preocupante e é igual à suplementação, né, quando você passa de alguma marca, hoje já tem as falsificações. Sim. Então se quando você entra nesses mercados aí de internet, existe o produto com a mesma cor, com o mesmo tudo, escrito a mesma Uhum. marca e não é daquela indústria. Então até isso a gente tem que preocupar, né. Tem a falsificação É. também. O ideal é a pessoa, quando quer comprar alguma coisa na internet, entrar No no site site da da empresa. empresa que está fazendo a venda. Aí Sim, você tem uma garantia maior da origem de sim. onde está vindo, né? Hoje, infelizmente, essas plataformas elas dominam muito e criam muita facilidade, né? Criam muita E facilidade. eu acho, assim, que a gente ainda é muito leigo, né, Sim. então muitas vezes a gente vê até profissionais de saúde comprando sem se antenar que aquilo está errado, que não é, que é falso, né, porque aí não tem muita divulgação, Sim. infelizmente, né, porque deveria ter. Porque é saúde. E saúde é tudo que a gente o que que nós estamos colocando dentro do nosso corpo, não importa se é pó, se é cápsula, se é o alimento, ele está puro, ele está sem nenhuma substância química, né. Então o que que está trazendo? Está trazendo saúde ou não? Então é igual a caneta a questão de comprar sem orientação médica, sem ter um fornecedor adequado de uma indústria séria, Uhum. não adianta. É, mas ótimo. Olha, esse papo sobre as canetas é interessantíssimo, muito atual. Mas eu quero pegar um pouquinho agora, assim, a pessoa já conseguiu atingir o peso, como a senhora falou hoje, o paciente esteve lá e disse, olha, ele já chegou no peso ideal. Como que é essa fase do desmame? Porque isso tem um tempo, né? Para fazer essa mudança de hábitos, para fazer essa transformação de algo que não aconteceu antes, que levou à obesidade, depois disso, né? Será que mudou a consciência? É alguma coisa, fica mais fácil? Pode. Eu não acho que fica mais fácil, é aquela questão, né, por ser rápido, não mudou a consciência. Uhum. Então o risco dessa pessoa voltar a engordar é muito alto, É. né, porque, por exemplo, a gente que trabalha com isso há muitos anos, o paciente obeso, no emagrecimento é 1 ano de tratamento, 2 anos para ele conseguir ficar do peso normal, né. E isso é o quê? Mês a mês se Uhum. conscientizando, a gente trabalha com plano alimentar, vai diferenciando, receitas que a gente dá para o paciente saber de outra forma que ele pode preparar aquele alimento, os estímulos para ele ir ajudando, né. Uhum. E isso é muito longo. Então, com as canetas, eu não sei se esse tempo eu acho que não vai dar certo. Uhum. Eu acho que, por exemplo, esse paciente, por exemplo, com esse senhor que eu atendi, emagreceu durante 2 meses e agora parou a caneta. Ele já estava usando a caneta sem orientação médica, que é um fator.
parou a caneta sem orientação médica. E aí tá com a parte nutricional. Na verdade, não mudou. Ele com a caneta, ele perdeu o apetite, agora ele vai ficar sem a caneta, então o apetite vai voltando, não faz atividade física, então provavelmente vai readquirir É, o peso. E a minha preocupação também, que eu não sei o dano, eu não estudei isso ainda, na questão seguinte, por exemplo, usou a caneta, emagreceu, e aí ficou 3, 4 meses, voltou ao peso, vai usar a caneta de novo. Qual que é o dano para o organismo, essa coisa de parar e voltar? é. E a dosagem, né? Porque quando eu vou até lá, perdendo mais peso, eu estou com uma dosagem alta. Eu paro de imediato, sem fazer o desmame. Na verdade, depois eu volto de novo. Então, eu acho que vai trazer muitas consequências negativas para o organismo. E assim como a gente falou antes, né? Como acontece essa desnutrição forçada e rápida, né? Porque não está ingerindo alimento ou não consegue, né? Mesmo com alguma suplementação, ainda vai ter uma perda maior de nutrientes pelo próprio efeito da medicação, ele não vai ter tempo suficiente para fazer uma recuperação adequada, Sim, né? Num curto espaço. sim, Mas eu acredito que isso vai ser algo que, em breve, a gente deve ter também já pessoas profissionais estudando e a própria experiência, né? A tua experiência daqui a um ano com o uso com diferentes pacientes em diferentes estágios, né? uhum, Vai ajudar muito já no contexto de criar uma mentalidade coletiva da necessidade de ter padrões mais estabelecidos, né? sim, Hoje acho que é um pouco cada um tem uma metodologia, uma dose, né? É lógico que tem toda uma orientação dos próprios estudos que trouxeram a substância, mas ao longo do tempo isso certamente vai sofrer algumas mudanças, né? e a gente sabe que essa tizerpatida, que foi a última caneta, na verdade, ela também afeta muito a microbiota intestinal, né. Então agora estão estudando uma outra substância, retaglutida, que vai ter um trabalho a nível Sim. intestinal. E as pesquisas estão tentando cada vez mais melhorar, né, Uhum. a ação. Só que qual que é o problema? É ser muito agudo, né, o tratamento é muito rápido e como você falou, não muda a consciência alimentar, não muda o estilo de É. vida, não vai para o exercício. Então a consequência vai ser ruim lá na frente. A receita continua sendo a mesma, né? Você tem este corpo para viver essa vida. E se você cuida bem dele, cuida bem das suas relações, cuida bem do contexto geral, quer dizer, você vai ter uma vida mais feliz, né? Sim, Agora, você já sofre por N motivos aí que são, né, consequências da existência. Aí depois ainda impõe alguns sofrimentos extras, como esse de uso, né, inadvertido de uma medicação é bem problemático, né? Eu sempre falo que assim, tudo que é muito rápido, né? As pessoas, elas quando estão com uma dor, a primeira coisa que elas querem não é avaliar qual é o motivo da dor. Ela quer resolver um a dor. analgésico que elimine aquela dor, né? E assim vai, a gente pega nos relacionamentos, né? Nunca houve tanta ruptura de relacionamento como hoje, porque as pessoas não têm paciência de investir tempo, de trabalhar a compreensão, né? Melhorar o nível de paciência, de compreensão, de maturidade na Uhum. relação. Então, é tudo muito rápido, né? A tecnologia nos trouxe essa aceleração Sim, demasiada e sem mudança de comportamento, sem essa consciência, né, de que essa estrutura biológica ela não se submete facilmente àquilo que é externo, né? Ela tem sim, uma formação, né, que é no ritmo próprio, né? E que eu considero assim, fantástica, né? sim. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se encanta, né, com a complexidade e a beleza do metabolismo, da bioquímica, da Sim, fisiologia, é um né? corpo, é um computador, né, tudo funciona coordenadamente. E aí Maravilha. você vê com a caneta que vai fazer uma disfunção de qualquer maneira, né, porque é no nosso cérebro, no centro da fome e da saciedade, e isso aí, como que vai ser a consequência, né. Eu Uhum. acho assim,
Hoje, o momento, não discordo do uso da caneta, da pessoa precisa, o médico fez o diagnóstico e aquele quadro precisa. A gente viu os exames de pacientes fantásticos, paciente que tinha diabetes tipo 2, que não tem mais, toda a parte de lipidograma, que seria a gordura, né, zerada, tudo normal. Então, assim, os parâmetros bioquímicos normalizaram daquela pessoa que estava inflamada por causa do tecido gorduroso. Que isso é muito bom. Agora tem que associar com tudo, com a nutrição, com o exercício, com a parte psicológica, porque senão vai ser o boom que está tendo hoje e depois vai entrar num fracasso, porque não resolveu o problema. E a gente precisa resolver, porque a obesidade é uma doença grave, leva a outras doenças, né? Então a gente precisa resolver isso. Se veio a caneta, que é uma coisa boa, ótimo. Só que vamos fazer adequadamente, né? Perfeito. Que eu acho que o ser humano ele precisa ter essa noção do que é correto para Uhum. ele, porque é aquela coisa. Eu passei para você uma receita de suplementos e deu certo. Aí o que que a pessoa faz? "Ah, eu estou tomando isso, foi ótimo. Ah, então eu também quero tomar". E aí já passa para o outro, para o outro, É. para o outro. Esse é o ser humano. Uhum. Não, nós somos bioquimicamente diferentes. Uhum. Então cada um tem uma necessidade. Então não dá para, "Ah, a caneta funcionou para mim, toma aquilo e vai usar, porque vai funcionar para você também". Então, hoje a minha preocupação está nisso. Eu acho que é um bom medicamento, só que tem que fazer todas essas associações, senão É, não vai dar certo. o avanço científico é inegável, né? Que Sim, veio com essa medicação, a gente falou que é no início que é assim, uma disrupção muito grande e nunca tivemos um tratamento com tamanha eficácia sim. num espaço curto de tempo. Agora, essa eficácia de perda de peso tem que ser acompanhada de tudo isso que a senhora muito bem falou. E acho que assim, quem está nos assistindo aí, né, tem aqui uma aula fantástica Obrigada. para aprender a lidar. Não estou falando aqui do caso do Sim, emagrecimento, mas é com qualquer desafio de saúde, né? Você tem que cuidar muito bem daquilo que põe para dentro do alimento, do do corpo, corpo. porque é o que vai se transformar as suas células, né? Sim. E Nós isso que vai somos. dar a nossa energia, a disposição para acordar de manhã, a melhora da melatonina para dormir de noite, porque as pessoas não dormem mais, É. ficam lá naquela tela que Uhum. atrapalha, né. Então, assim, são inúmeros fatores que estão mudando o ser humano, digamos assim, né. Eu estou vendo muito agora também a questão de mulheres, que são mais mulheres, que têm, assim, 3 quilos para perder usando a caneta. Isso não é indicativo de É, usar. Na verdade, 3 quilos você perde num mês fazendo exercício e alimentação. é. Em 2 meses, não importa. Vai ser mais saudável? Sim. Então, o risco, que a gente estava falando, né, a caneta é excelente, mas a gente precisa ter realmente uma Responsabilidade, né, para é, fazer o uso. Acho que a palavra é essa. A senhora tocou num ponto, assim, que é fantástico, que a questão da estética, ela está cobrando, assim, a sociedade como um todo, ou cada indivíduo, né, porque eu digo que a sociedade pode cobrar o que for, mas se a pessoa tiver uma personalidade forte o suficiente para superar isso, né? sim. Então, tudo bem, eu não tenho cabelo e eu Ah, não sou infeliz por conta disso. Se eu sim, vivo uma vida tranquila e acho que é muito prático. Agora, se eu fosse infeliz, eu tivesse que ter, né? E tem pessoas que não vão, tem que fazer, tudo bem, vai lá, faz um implante, está tudo certo. Agora, a questão do peso, se não é uma doença metabólica que está te gerando aquilo, e aí precisa de novo da orientação profissional, né? É uma questão de hábitos que precisam ser revistos, né? e é preocupante, como você falou, essa questão da velocidade, porque as pessoas ficam muito em rede social e o bonito é ser magro, sarado, definido, cheio de músculo. Então, o uso abusivo de hormônios, de tudo. Então, hoje está uma loucura, né? Só que a saúde vai cobrar, o próprio organismo vai cobrar e, na verdade, vai ter deficiências, vai ter problema, vai trazer outras consequências. Então, eu acho que é a responsabilidade profissional que é fundamental, a responsabilidade da pessoa com ela mesma, porque na verdade, se ela não foi ao profissional,
ela não pode financeiramente, então que ela não use, que ela tenha, na verdade, uma retidão, vou tentar melhorar minha alimentação, né? Vou tirar o doce, vou tirar as frituras, a bebida, não sei o quê, vou melhorar, vou caminhar. Já está ajudando muito. Uhum. Então, a questão da consciência é fundamental, tanto a consciência de nós profissionais, como a consciência da própria população. Se não tiver isso, é o que você falou, eu sou careca, mas eu estou infeliz. Está infeliz por quê? Não é a questão da careca, está infeliz por outra questão. Então, a gente precisa, na verdade, ser feliz com a gente mesmo em todos os parâmetros, né? Nosso corpo, alma e espírito, tudo tem um equilíbrio. Porque a gente quando a gente trabalha muito com rede social, com isso e aquilo, você deixa de ter o lado espiritual, o lado que está te alimentando como ser humano. E começa a ter um parâmetro totalmente diferente, que é o parâmetro de uma outra pessoa, porque a pessoa não vai postar que ela está infeliz, que ela está chorando, que ela comeu um monte de brigadeiro. Não, ela vai postar que ela está numa festa linda, maravilhosa, e que muitas vezes não é na verdade nenhuma daquilo. Então, infelizmente, a gente está vivendo esse mundo, né? E olha, perfeito, esse fechamento, né, de trazer essa temática da espiritualidade, porque cada um é diferente do outro. Sim. Né? E nós temos em comum uma essência, que é essa essência divina, né? Sim. Assim, todos filhos do mesmo pai, Sim. todos numa mesma origem. Então, entender um pouco disso também é se afastar um pouquinho desse artificialismo, né? E buscar um pouquinho mais essa essência, né? Que nos conecta com algo que é maravilhoso, é revigorante, né? E eu acho que a gente indo para esse lado, o que vai te trazer? Paz, tranquilidade, conforto. E aí você não fica naquela comparação. Porque eu não tenho isso, porque eu estou gordo, porque aí isso fica muito, como que se diz, muito pequeno, você não fica mais dando atenção àquilo. Né? Então a gente precisa ter o lado espiritual muito forte, independente de religião, nós estamos falando de um Deus único, mas precisa ter muito forte, que isso que coordena o nosso corpo. Nós somos criados por um ser superior. E isso tudo é gerido por ele. Né? Então, por isso que uma coisa interessante, você tem que colocar na boca qualquer coisa? Não. Nosso corpo é uma coisa suprema. Deus nos criou perfeitos. Então, o alimento tem que estar o mais natural possível. E a natureza, o mais saudável. E a natureza também é uma criação divina, né? Sim. Então, um alimento natural vai fazer muito bem. Sim. Olha, o papo está muito bom. Nós passaríamos aqui um bom tempo. Tá? Eu quero te agradecer muito, doutora Vânia, por estar aqui conosco, por trazer assim, toda essa experiência, uma visão muito prática, simples e pragmática, né? De que não adianta querer a resposta rápida, né? A pílula que resolve tudo, sem fazer um esforço para cuidar, né? do seu corpo, da sua saúde. E esse esforço não é momentâneo, ele é contínuo, né? Então, muito obrigado. E assim nós chegamos ao final de mais um Biologicast, hoje com esta aula maravilhosa aqui com a doutora Vânia Monteiro, nutricionista clínica funcional. Eu vejo você no próximo episódio. Até lá, não esqueça de curtir, compartilhar nas plataformas do YouTube e do Instagram. Um abraço. Na Biológica você conta com a maior e mais experiente equipe de farmacêuticos de Mato Grosso, somado a tecnologia e equipamentos de ponta em diversos laboratórios especializados, desde o controle de qualidade realizado na aquisição dos insumos até a entrega dos produtos finais. Desde 1988, a Biológica já conquistou inúmeros prêmios de qualidade, também de responsabilidade social e de gestão ambiental. Somos pioneiros e referência no Brasil por sermos a primeira farmácia do país a produzir medicamentos com energia solar e a compensar as emissões de CO2 em toda a cadeia produtiva através da aquisição de créditos de floresta. Mensalmente, monitoramos a satisfação dos nossos clientes e nos esforçamos para manter este índice acima de 99%. Porque mais do que a sua receita, nós queremos você feliz.